E se eu te dissesse que uma empresa chinesa acabou de lançar um motor que fazendo o carro andar mais de 2.000 quilômetros com um único abastecimento? 2.000 quilômetros. Isso é quase a distância de São Paulo até Fortaleza, sem parar para carregar. A Toyota ficou em silêncio. A Tesla não comentou. E a Tata estava ocupada demais tentando entender o que acabou de acontecer. O nome dessa empresa é BYD. E o que eles fizeram vai mudar tudo o que você sabe sobre carros elétricos. Vamos voltar um pouco no tempo. Não muito. Só até 2020. Naquela época, se você falasse que uma montadora chinesa ia superar a Toyota em tecnologia de motores, as pessoas iam rir. A Toyota tinha décadas de experiência com o motor híbrido. O Prius foi o primeiro carro híbrido popular do mundo, lançado lá em 1997. Eram mais de 25 anos de vantagem. Experiência, pesquisa, bilhões investidos. Parecia impossível alcançar isso em tão pouco tempo. Mas a BYD não estava tentando alcançar a Toyota. Ela estava tentando ultrapassar. E em março de 2024, durante um evento que sacudiu a indústria automotiva global, a BYD apresentou o que chamou de sistema de propulsão quinta geração, ou simplesmente o motor DM5. Um motor híbrido com eficiência térmica de 46,06%. Para você entender o tamanho disso, os melhores motores de combustão do mundo chegam, em média, a 40%. A Toyota, referência mundial, chegou a 41% com muito esforço. A BYD foi para 46%. Em um salto. Isso não é evolução. Isso é um outro nível. E o resultado prático disso? O modelo BYD King-L, equipado com esse motor, consegue rodar mais de 2.100 km com o tanque cheio mais a bateria carregada. Para uma pessoa comum, isso significa fazer a viagem completa de São Paulo ao Rio, ida e volta, sem parar nenhuma vez para abastecer ou carregar. Mas aqui está a pergunta que todo mundo está fazendo nos bastidores da indústria automotiva. Como uma empresa que há 10 anos fabricava baterias de celular chegou até aqui? E mais importante, o que isso muda para você, para o seu bolso e para o futuro dos carros que vão rodar nas ruas do Brasil? A resposta vai te surpreender e vai ficar mais interessante a partir de agora. Antes de continuar, você acredita que uma montadora chinesa pode realmente superar Toyota e Tesla em tecnologia? Comenta aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. Tudo começa com uma pergunta simples que os engenheiros da BYD fizeram para si mesmos em algum momento lá pelos anos 2010. Por que o motor a combustão desperdiça tanta energia? Parece uma pergunta óbvia, mas a resposta mudou tudo. Quando você coloca gasolina no motor comum, sabe quanto dessa energia realmente move o carro? Apenas cerca de 30 a 35%. O resto vai embora como calor, pelo escapamento, pelo radiador, pelo atrito das peças. É energia que você pagou, que a natureza produziu e que simplesmente sumiu no ar. É como comprar uma pizza inteira e jogar 2/3 fora antes de comer. A Toyota já sabia disso. A Honda também. Todos sabiam. Mas achavam que havia um limite físico, uma barreira que a engenharia não conseguia romper. Chamavam isso de limite teórico de eficiência térmica para motores a combustão. E durante décadas, esse limite parecia real. A BYD decidiu questionar esse limite. Eles montaram uma equipe de mais de 40 mil engenheiros, isso mesmo, 40 mil, dedicados exclusivamente à pesquisa e desenvolvimento. Para comparar, muitas montadoras tradicionais têm equipes de P&D com 5 mil ou 10 mil pessoas. A BYD colocou 4 vezes mais cérebros no problema. E o que eles descobriram foi fascinante. O segredo estava em como o combustível queima dentro do motor. Nos motores tradicionais, a queima acontece de forma rápida e um pouco caótica. Muita energia se perde nessa explosão descontrolada. A BYD desenvolveu um sistema onde a queima é muito mais controlada, precisa e eficiente. Eles combinaram isso com um ciclo termodinâmico chamado ciclo de Atkinson, uma tecnologia que existe há mais de um século, mas que nunca tinha sido aplicada com esse nível de precisão. Mas aqui vem a parte que realmente muda o jogo. A BYD não fez apenas o motor a combustão mais eficiente. Ela integrou esse motor a um sistema elétrico completamente repensado. A bateria não é só um extra,
Ela é parte ativa do sistema. Enquanto o motor a combustão trabalha no seu ponto ideal de eficiência, a bateria cobre os momentos de aceleração e frenagem. Os dois sistemas se conversam em tempo real, o tempo todo, decidindo em milissegundos qual fonte de energia usar em cada situação. É como ter dois atletas de elite trabalhando juntos, cada um fazendo exatamente o que faz melhor, no momento certo. O resultado técnico é impressionante. O motor DM5 tem eficiência de 46,06%, recorde mundial para um motor de série, em um carro de produção normal, vendido para pessoas comuns. Não é um protótipo de laboratório. Não é um conceito de salão de automóveis. É um carro que você pode comprar. E o consumo? O BYD King-L consome cerca de 2,9 litros a cada 100 km no modo híbrido. Para colocar em perspectiva, um Toyota Corolla comum consome em torno de 10 a 12 litros por 100 km. Estamos falando de 4 vezes mais eficiência em comparação com um carro popular convencional. Agora pensa no impacto disso no bolso de uma família comum. Se você roda 1.500 km por mês, o que é bastante comum para quem trabalha e tem rotina movimentada, com um carro convencional você gasta em torno de 150 litros de gasolina por mês. Com o sistema da BYD, você gastaria menos de 45 litros. A diferença no bolso, dependendo do preço do combustível, pode chegar a R$ 600 a R$ 800 por mês. Todo mês. Todo ano. Mas a tecnologia em si é só parte da história. O que realmente deixou Toyota, Tesla e Tata nervosas não foi o motor. Foi a velocidade com que a BYD chegou até aqui. E a escala com que está levando isso para o mercado. Porque enquanto outras montadoras ainda estão debatendo estratégias, a BYD já está vendendo. Em volume. Para o mundo. E é exatamente isso que vamos ver na próxima parte, o que essa velocidade significa para os gigantes que dominaram o mercado por décadas. Imagina que você dominou um jogo por 30 anos. Você conhece cada regra, cada truque, cada estratégia. Você investiu bilhões. Construiu fábricas, treinou equipes, conquistou a confiança de milhões de clientes ao redor do mundo. Você é o rei. E de repente, um jogador novo aparece e muda as regras do jogo completamente. É exatamente isso que está acontecendo agora com Toyota, Tesla e Tata. E cada uma delas está sendo atingida de um jeito diferente. Vamos começar pela mais surpreendente. Japonês Toyota, a rainha do híbrido perdendo o trono. A Toyota não é apenas uma montadora. Ela é o símbolo mundial da confiabilidade e da inovação híbrida. O sistema híbrido da Toyota, chamado de THS, Toyota Hybrid System, foi revolucionário quando foi lançado. Durante décadas, ninguém chegou perto. Mas os números de 2024 contam uma história diferente. A BYD vendeu mais de 3 milhões de veículos eletrificados só no ano de 2023. E em vários mercados da Ásia, especialmente na China, que é o maior mercado automotivo do mundo, a BYD já ultrapassou a Toyota em volume de vendas. Não está chegando perto. Já ultrapassou. E aqui está o detalhe que dói mais para a Toyota. O motor DM5 da BYD é tecnicamente superior ao sistema híbrido atual da Toyota em eficiência térmica. A Toyota tem 46% como meta para o futuro. A BYD já chegou lá. Hoje, com carro em produção. A Toyota respondeu anunciando uma aceleração nos seus planos de eletrificação. Mas a aceleração leva tempo. E tempo é exatamente o que a BYD não está dando para ninguém. Tesla, o rei elétrico, enfrenta um novo tipo de rival. A Tesla tem uma vantagem clara. Ela é 100% elétrica e construiu toda a sua identidade em torno disso. Software avançado, autopilot, superchargers espalhados pelo mundo. É um ecossistema completo. Mas a Tesla tem um problema que nunca conseguiu resolver completamente: a ansiedade de autonomia. Mesmo com a tecnologia avançando, muita gente ainda tem medo de ficar sem bateria no meio do caminho. Especialmente em países como o Brasil, onde a infraestrutura de carregamento ainda está crescendo. E é exatamente nesse ponto que a BYD ataca com precisão cirúrgica. Com mais de 2.000 km de autonomia combinada, bateria a mais tanque, o carro da BYD elimina esse medo completamente. Você carrega quando quiser,
abastece quando precisar e nunca fica preso esperando uma tomada. Além disso, os preços da BYD são significativamente menores. O BYD King-L, na China, custa o equivalente a cerca de R$ 75 mil a R$ 90 mil. Um Tesla Model 3 no Brasil começa em torno de R$ 250 mil. Essa diferença de preço não é pequena, é um abismo. E a Tesla sabe disso. Tanto que Elon Musk já reconheceu publicamente que a BYD é o competidor mais sério que a Tesla já enfrentou. Não foi uma declaração fácil para ele fazer, mas foi honesta. Indiano Tata, o sonho elétrico da Índia em risco. A Tata Motors é a grande aposta da Índia no mercado elétrico. Com modelos como o Nexon EV e o Tiago EV, a Tata conquistou uma fatia enorme do mercado elétrico indiano, que é um dos que mais cresce no mundo. Mas a Índia e a China têm uma relação política complicada. O governo indiano tem restrições sérias para montadoras chinesas operarem livremente no país. Então, por enquanto, a BYD não consegue entrar no mercado indiano com a mesma facilidade. Só que, por enquanto, é a parte importante dessa frase. Porque a BYD está contornando isso de formas criativas, parcerias locais, fábricas em outros países, acordos regionais. E quando, não se, mas quando, a BYD entrar de vez na Índia, a Tata vai enfrentar um concorrente com tecnologia superior, preço competitivo e escala global. Por isso a Tata já está correndo, investindo pesado em novas baterias, em autonomia maior, em redução de custo. É uma corrida contra o relógio. Se você quer continuar acompanhando como essa batalha entre gigantes vai se desenvolver e o que isso significa para o mercado brasileiro, se inscreve no canal agora. Porque essa história está só começando, e os próximos capítulos vão ser ainda mais intensos. O que está ficando claro é que essa não é mais uma briga de tecnologia. É uma briga de sobrevivência. E no centro de tudo isso, existe uma pergunta que ninguém na indústria consegue ignorar. O que exatamente muda para o consumidor comum? Para quem vai comprar um carro nos próximos anos? A resposta está na próxima sessão, e ela vai te fazer ver o futuro dos carros de um jeito completamente diferente. Vamos fazer um exercício rápido. Fecha os olhos por um segundo. Bem, não literalmente, porque você precisa continuar lendo, mas imagina o seguinte cenário. É 2027. Você vai comprar um carro novo. O vendedor te apresenta duas opções. A primeira, um carro a gasolina tradicional, que consome 10 litros por 100 km, precisa de manutenção frequente e vai te custar uma fortuna em combustível ao longo dos anos. A segunda, um carro híbrido de nova geração, que consome menos de 3 litros por 100 km, tem mais de 2.000 km de autonomia, custa menos para manter e tem um preço inicial competitivo. Qual você escolhe? A resposta é óbvia. E é exatamente por isso que o futuro do mercado automotivo está sendo reescrito agora, neste momento, enquanto você assiste a esse vídeo. O fim da ansiedade de autonomia. Durante anos, o maior obstáculo para a adoção em massa dos carros elétricos foi o medo. Medo de ficar sem bateria. Medo de não encontrar um ponto de carregamento. Medo de esperar 40 minutos numa fila de shopping para carregar o carro enquanto as compras derretem no porta-malas. Esse medo tem nome técnico, ansiedade de autonomia. E ele freou milhões de pessoas de tomar a decisão de comprar um elétrico. O sistema híbrido da BYD não apenas reduz esse medo, ele o elimina completamente. Com o motor DM5, você tem dois sistemas trabalhando juntos. A bateria elétrica cuida dos trajetos urbanos, aquele vai e vem diário do trabalho, escola, mercado. Para a maioria das pessoas, isso já resolve 90% das necessidades do dia a dia sem gastar uma gota de gasolina. Mas quando você precisa viajar, fazer uma longa estrada, ir para outra cidade, o motor a combustão entra em cena. Sem estresse, sem planejamento complicado, sem paradas forçadas. É a liberdade total. E isso muda o jogo de uma forma que nenhum carro 100% elétrico conseguiu fazer ainda. O impacto no bolso, números reais. Vamos falar de dinheiro. Porque no final do dia, é isso que move as decisões de compra da maioria das pessoas.
Segundo dados da própria BYD e análises independentes do setor automotivo, um proprietário do BYD Kinelli que roda cerca de 1.500 km por mês pode economizar entre R$ 700 e R$ 1.000 por mês em combustível comparado a um carro a gasolina convencional. Isso é mais de R$ 10.000 por ano. Em 5 anos, você já pagou uma boa parte do próprio carro só com a economia de combustível. E não para por aí. Carros híbridos e elétricos têm menos peças mecânicas sujeitas a desgaste, sem troca de óleo frequente, sem correia dentada, sem sistema de escapamento complexo. A manutenção é significativamente mais barata e menos frequente. Estudos do setor apontam que o custo total de propriedade, ou seja, quanto você gasta com o carro ao longo de toda a sua vida útil, é entre 30% e 40% menor em carros eletrificados modernos comparado aos tradicionais. Isso não é marketing. São matemática e dados. O efeito dominó global. Mas o impacto vai muito além do bolso individual. Quando uma tecnologia nova chega com esse nível de eficiência e esse preço, ela cria o que os economistas chamam de efeito dominó. As outras montadoras são forçadas a responder. E quando elas respondem, a competição aumenta. Quando a competição aumenta, os preços caem. Quando os preços caem, mais pessoas podem comprar. Quando mais pessoas compram, a tecnologia escala. Quando a tecnologia escala, ela melhora ainda mais. É um ciclo virtuoso. E a BYD acabou de dar o pontapé inicial nesse ciclo para o mercado híbrido global. Já estamos vendo os primeiros sinais disso acontecer. A Volkswagen anunciou novos investimentos em híbridos. A Hyundai acelerou seus planos. Até montadoras que resistiram à eletrificação por anos estão revisando suas estratégias com urgência. E sabe quem ganha no final de tudo isso? Você, o consumidor. E o Brasil nisso tudo? O Brasil tem uma relação única com combustível. Temos o etanol, que já é uma alternativa mais limpa à gasolina. Temos um mercado enorme, com mais de 210 milhões de habitantes, uma frota crescente. E temos um desejo real por carros mais econômicos, porque o custo de vida pressiona todo mundo. A BYD já está no Brasil. Já vendeu modelos aqui. Já anunciou uma fábrica em Camaçari, na Bahia, que vai produzir carros no próprio território nacional. Isso significa empregos, significa tecnologia chegando aqui, significa preços potencialmente mais acessíveis no futuro próximo. Brasil não está assistindo essa revolução de longe. Estamos dentro dela. E você? Seu próximo carro vai ser elétrico, híbrido ou ainda a gasolina? Comenta aqui embaixo. Me conta sua realidade, sua cidade, sua situação. Por que essa conversa é importante e quero ouvir o que você pensa sobre isso. Mas mesmo com tudo isso sendo animador, existe uma pergunta que poucos estão fazendo e que talvez seja a mais importante de todas. O mundo está realmente preparado para essa mudança acontecer tão rápido? A infraestrutura existe? Os governos estão prontos? E o que acontece com os milhões de trabalhadores da indústria automotiva tradicional quando essa transição acelerar de vez? As respostas estão na próxima sessão. E algumas delas vão te surpreender. Aqui está uma verdade que ninguém gosta de falar em voz alta. A tecnologia chegou antes da infraestrutura. Sempre foi assim na história. O carro chegou antes das estradas asfaltadas. A internet chegou antes do cabo de fibra ótica em cada casa. O smartphone chegou antes do 4G em cada cidade. E agora, o carro híbrido e elétrico, de nova geração, chegou antes de o mundo estar completamente pronto para recebê-lo. Mas desta vez, a velocidade da mudança é diferente. E os desafios são maiores do que parecem na superfície. O problema da infraestrutura de carregamento. Vamos começar pelo mais óbvio. Para que carros elétricos funcionem de verdade no dia a dia de todo mundo, você precisa de uma rede densa de pontos de carregamento. Não só nos shoppings das capitais, nas estradas, nas cidades do interior, nos postos de gasolina comuns. Em cada esquina onde hoje existe um posto. Os números atuais ainda estão longe do ideal. O Brasil, por exemplo, tinha cerca de 3.500 pontos de carregamento públicos até o início de 2024. Parece muito até você comparar com os mais de 40 mil postos de gasolina espalhados pelo país. É uma diferença enorme. E construir essa infraestrutura leva tempo, dinheiro e vontade política. A China,
que é onde a BYD domina, tem mais de 8 milhões de pontos de carregamento instalados. 8 milhões. É uma escala completamente diferente. E foi essa infraestrutura que permitiu que os carros elétricos e híbridos se tornassem opção real para o cidadão comum chinês. Mas aqui está onde o motor híbrido da BYD muda essa equação de forma inteligente. Como ele combina bateria com motor a combustão, ele não depende exclusivamente da rede de carregamento. Você pode usar qualquer posto de gasolina comum, que já existe em todo lugar, enquanto a infraestrutura elétrica ainda está sendo construída. É uma solução de transição perfeita para países como o Brasil, onde a rede de carregamento ainda está crescendo. É como ter um plano B sempre no bolso. Alta tensão, o desafio da energia elétrica. Mas existe outro problema que vai além dos pontos de carregamento. Se todo mundo trocar o carro a gasolina por um elétrico ao mesmo tempo, de onde vai vir toda essa energia? É uma pergunta legítima. E os números são sérios. Estudos da Agência Internacional de Energia, IEA, estimam que se todos os carros do mundo fossem elétricos hoje, a demanda global por eletricidade aumentaria em cerca de 25%. Isso é um salto gigante. E as redes elétricas de muitos países, incluindo o Brasil em algumas regiões, já enfrentam desafios para atender a demanda atual. Mas aqui também existe uma boa notícia. A transição não vai acontecer de um dia para o outro. Ela é gradual. Enquanto ela acontece, os países têm tempo, se usarem bem, para expandir a capacidade de geração de energia, e preferencialmente energia limpa, solar, eólica, hidrelétrica. O Brasil tem uma vantagem enorme aqui. Já geramos mais de 80% da nossa eletricidade a partir de fontes renováveis. Isso significa que carregar um carro elétrico no Brasil já é, hoje, muito mais limpo do que em países como Estados Unidos ou Alemanha, que ainda dependem muito de carvão e gás. É uma vantagem que o Brasil muitas vezes não percebe que tem. Esta é a parte da história que pouca gente quer discutir. Mas é a mais humana de todas. A indústria automotiva tradicional emprega milhões de pessoas ao redor do mundo. Mecânicos, operários de fábrica, fornecedores de peças, técnicos especializados em motores a combustão. Toda uma cadeia enorme de profissionais que construíram suas carreiras em torno de uma tecnologia que está sendo substituída. Quando os carros elétricos e híbridos dominarem o mercado, muitas dessas funções vão mudar. Algumas vão desaparecer. E isso não é algo que se resolve com um tweet ou um comunicado corporativo. A Alemanha, por exemplo, que tem uma das indústrias automotivas mais fortes do mundo, BMW, Mercedes, Volkswagen, já está discutindo planos de requalificação profissional para centenas de milhares de trabalhadores. É um processo caro, lento e politicamente delicado. No Brasil, a fábrica da BYD em Camaçari, que vai ocupar o espaço da antiga fábrica da Ford, é um sinal positivo. Promete gerar mais de 5.000 empregos diretos. Mas também vai exigir um perfil profissional diferente. Mais tecnologia, mais software, menos mecânica pesada. A transição vai criar empregos novos, mas vai exigir que as pessoas aprendam coisas novas. E nem todo mundo tem acesso fácil a esse tipo de capacitação. Os governos do mundo inteiro estão tentando, com graus variados de sucesso, acelerar essa transição de forma organizada. A União Europeia decidiu banir a venda de carros novos a gasolina e diesel a partir de 2035. É uma decisão histórica que vai forçar todas as montadoras que operam na Europa a se adaptarem completamente. A China já oferece incentivos fiscais enormes para a compra de elétricos e híbridos e colhe os resultados disso com um mercado eletrificado que cresce de forma exponencial. Os Estados Unidos, com o Inflation Reduction Act, estão investindo bilhões para estimular a produção local de veículos elétricos e baterias. E o Brasil está começando a se mover. O programa Mover, lançado pelo governo federal, prevê incentivos para montadoras que produzirem carros eletrificados no país. É um primeiro passo, pequeno diante da escala do desafio, mas é um começo. O mundo não está completamente preparado, mas está se preparando. E a velocidade dessa preparação vai determinar quem lidera e quem fica para trás na nova era automotiva. E no centro de tudo isso, da infraestrutura, da energia, dos empregos, das políticas públicas, existe uma empresa que está dando as cartas.
Uma empresa que começou fabricando baterias para celulares em um pequeno galpão na China nos anos 1990, e que agora está redefinindo o futuro da mobilidade global. O que a BYD planeja fazer a seguir é algo que vai além dos carros, vai além dos motores, e vai além de tudo que qualquer montadora já anunciou. Isso é o que você vai descobrir agora, na última sessão. Em 1995, um químico chamado Wang Xuanfu fundou uma pequena empresa em Shenzhen, na China. Ele tinha 29 anos, tinha estudado ciência dos materiais, e tinha uma ideia simples mas ambiciosa: fabricar baterias recarregáveis mais baratas do que as que vinham do Japão. Nada de glamour, nada de missão grandiosa de salvar o planeta. Apenas baterias. Para celulares, laptops, eletrônicos portáteis. Ninguém prestou muita atenção. 30 anos depois, essa mesma empresa é a maior fabricante de veículos elétricos do mundo. Tem mais de 700 mil funcionários. Opera em mais de 70 países. E acaba de lançar o motor que deixou Toyota, Tesla e Tata em estado de alerta máximo. A BYD não chegou até aqui por acaso. E o que vem a seguir não é acidente também. A BYD não está pensando em 2025 ou 2026. Ela está pensando em 2030 e além. E os planos são ambiciosos de um jeito que poucos estavam esperando. Primeiro, a expansão global. A BYD está entrando em mercados que a maioria das montadoras chinesas nunca conseguiu penetrar de verdade. Europa, América Latina, Sudeste Asiático, África. Não como uma marca barata de nicho, mas como uma montadora premium com tecnologia de ponta. Em países como Noruega, Tailândia e Brasil, as vendas da BYD já cresceram de forma expressiva nos últimos 2 anos. Segundo, a próxima geração de baterias. A BYD está desenvolvendo o que chama de bateria de estado sólido. Uma tecnologia que promete ser ainda mais eficiente, mais segura e mais durável do que as baterias de íon de lítio que usamos hoje. Se essa tecnologia chegar ao mercado consumidor na escala que a BYD pretende, vai ser outro salto tecnológico da mesma magnitude do motor DM5. Terceiro, e aqui está a parte que pouca gente está falando, a BYD não quer ser apenas uma montadora de carros. Isso é o que realmente vai mudar o jogo nos próximos anos. A BYD já fabrica ônibus elétricos que rodam em mais de 70 países. Já produz caminhões elétricos para logística e transporte de carga. Já tem sistemas de armazenamento de energia para residências e empresas, concorrendo diretamente com o Powerwall da Tesla. Já desenvolve painéis solares e soluções de energia renovável integrada. A visão da BYD não é vender um carro, é vender um ecossistema completo de energia limpa. Pensa assim, você acorda de manhã numa casa que tem painéis solares da BYD no telhado. A energia gerada é armazenada numa bateria estacionária da BYD. Você sai para trabalhar no seu carro híbrido da BYD, que foi carregado de graça com a energia do próprio telhado. Ao longo do dia, seu carro pode até devolver energia para a rede elétrica quando não está sendo usado, gerando créditos que reduzem ainda mais sua conta de luz. Isso não é ficção científica. É uma tecnologia que já existe. E a BYD está construindo exatamente esse ecossistema, peça por peça, com uma paciência e uma estratégia que impressionam qualquer analista do setor. Warren Buffett, um dos investidores mais respeitados do mundo, conhecido por só apostar em empresas que ele entende profundamente e confia completamente, investiu na BYD ainda em 2008. Na época, muita gente achou estranho. Hoje, esse investimento é considerado um dos mais lucrativos da história da Berkshire Hathaway. Buffett viu algo que o mercado ocidental demorou para perceber. Voltamos ao Brasil. Porque é aqui que essa história tem um capítulo especial. A fábrica da BYD em Camaçari, na Bahia, não é só uma fábrica de carros. É um símbolo. É a primeira grande fábrica de veículos elétricos e híbridos construída na América Latina por uma montadora asiática. Vai produzir carros, ônibus e caminhões elétricos. Vai gerar empregos, vai movimentar a economia local, vai criar uma cadeia de fornecedores e tecnologia em solo brasileiro. E vai colocar o Brasil em uma posição única, produzindo carros de nova geração para abastecer toda a América Latina. Isso tem implicações enormes. Para a indústria,
para os empregos, para o preço final dos carros aqui dentro, e para a imagem do Brasil como destino de investimento em tecnologia verde. Não é exagero dizer que o que está sendo construído em Camaçari pode ser um dos projetos industriais mais importantes da história recente do Brasil. Aqui está a verdade que este vídeo inteiro estava construindo até chegar neste ponto. As grandes mudanças da história raramente avisam antes de acontecer. A internet não mandou um convite. O smartphone não pediu licença. E a revolução dos carros eletrificados não vai esperar todo mundo estar pronto para começar. Ela já começou. E as decisões que os governos, as empresas e as pessoas tomarem nos próximos 3 a 5 anos vão determinar quem se beneficia dessa revolução e quem fica para trás. Qual país lidera? Qual montadora sobrevive? Qual trabalhador se adapta? Qual consumidor economiza? A BYD não é só uma empresa chinesa fazendo carros baratos. Ela é o sinal mais claro que o mercado global já deu de que o futuro da mobilidade chegou, e chegou mais rápido do que qualquer previsão conservadora indicava. Toyota, Tesla e Tata sabem disso. Os governos sabem disso. Os investidores sabem disso. E agora você também sabe. Se você está pensando em comprar um carro nos próximos anos, vale muito a pena pesquisar as opções híbridas e elétricas disponíveis no Brasil e acompanhar o que está chegando. Os preços vão cair, a tecnologia vai melhorar e as opções vão aumentar. Se você trabalha na indústria automotiva, começa a pensar em como suas habilidades se traduzem para o novo mundo que está chegando. Requalificação não é fraqueza, é inteligência. E se você é apenas alguém curioso sobre o futuro, bem-vindo ao clube. Porque o futuro está acontecendo agora. E ele é muito mais emocionante do que qualquer ficção científica. E por falar em futuro, no próximo vídeo do canal, a gente vai falar sobre algo que vai te deixar ainda mais impressionado. A bateria de estado sólido que pode carregar seu carro em menos de 5 minutos. E por que ela pode ser o fim definitivo da gasolina. Se você não quer perder esse vídeo, se inscreve agora e ativa o sininho. Porque quando esse vídeo sair, você vai querer ser o primeiro a assistir.